Olá, eu me chamo Leonardo e vim apresentar a ideia base do meu trabalho de iniciação científica, realizado por mim e pelo meu orientador Fabrício Baroni. O objetivo principal desse trabalho é desenvolver um método matricial para resolver o caso de dois osciladores acoplados, amortecidos e forçados. Normalmente, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa de uma matemática um pouco mais sofisticada, no qual dificulta o acesso a alunos de graduação. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu uma maneira de solucionar esse tipo de problema utilizando apenas conceitos mais básicos, possibilitando que um aluno de graduação consiga resolver esse tipo de caso, né? Para visualizar o caso de dois osciladores acoplados, podemos resumir o problema a duas partículas de massas iguais interligadas por uma mola, a qual faz com que o movimento de uma dependa diretamente do movimento da outra, assim tendo um sistema massa-mola de 3 molas e duas massas, sendo essas massas iguais. Podemos representar esse caso com um sistema de equações diferenciais que representa o movimento de cada partícula sob um amortecimento e uma força externa. O método consiste em utilizar uma abordagem matricial no nosso sistema de equações, reduzindo assim o nosso sistema acoplado a algo que se parece muito com o oscilador harmônico simples, reduzindo os cálculos de duas equações para uma única equação matricial. A ideia é manipular essa equação matricial de forma que seja possível integrá-la. Então, realizamos algumas manipulações algébricas que permitem integrar a nossa equação matricial, o que resulta na nossa solução geral. Para visualizar melhor o que essa solução significa, consideramos primeiro as duas partículas em repouso, e uma força externa que indica o impulso da primeira partícula, sendo que esse impulso é representado por uma delta de Dirac nas equações. Então, realizando os cálculos com essa força externa, chegamos à seguinte solução para esse caso, na qual plotamos um gráfico para visualizar melhor o que ela representa, considerando parâmetros que indicam o acoplamento fraco entre as partículas. A gente escolheu isso para poder enxergar melhor o que acontece com a segunda partícula quando o movimento se inicia apenas pela primeira. Então, como podemos ver pelo gráfico, quando damos o impulso na primeira partícula, ela começa a oscilar, e aos poucos a segunda começa a oscilar também, o que demonstra o acoplamento entre elas. Desta forma, verificamos que os cálculos estão corretos, concluindo o objetivo inicial, que era realizar os cálculos apenas usando os termos matriciais. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq por financiar esse projeto, ao meu orientador Fabrício e ao Unifei pela oportunidade de realizar esse trabalho.